Oi, pessoal. Boa tarde. E essa live vai ficar disponível depois, então, para quem for ouvir em outros momentos, boa noite, bom dia, dependendo da hora que cada um for ouvir. Oi, Ju, bem-vinda. Ah, agora foi! Agora foi! Tudo bem, Yuka? Tudo bem, e você? Tudo bem também. É Então, igual. bora falar do nosso destrancando a mente e destravando o seu receber, né? Boa noite Oi, a todos que estão entrando. Meu nome é Juliana Gomes, para quem não me conhece, sou fisioterapeuta, acupunturista, facilitadora de barras de axis, de processos corporais, facilitadora certificada de axis consciousness, radiestesista genética, e tô super nessa vibe do trabalho com energias, né? Então, a gente sabe que tudo é energia, tudo é energia, né? E quando a gente percebe, quando a gente recebe essa informação e a gente começa a funcionar a partir desse espaço de considerar todas as moléculas tendo uma energia e que a gente interage com todas essas moléculas de consciência do universo, então a gente consegue mudar ali várias situações e consegue perceber o universo de uma maneira diferente e receber a contribuição dele também. Yuka? sim, eu sou psiquiatra, a maioria que está aqui me conhece. Estudei toda a parte convencional e depois fui buscar o que mais é possível, como diz o Access, e fui estudando muitas outras técnicas. E o que eu percebo em todas as técnicas que eu estudei, tem um pedaço que é mexer com a energia, e que uma vez pensando a respeito disso, eu me dei conta assim que a gente fala a técnica que trabalha com energia, a técnica que não trabalha com energia, e assim, quando a gente está na área da psique, é muito mais fácil da gente perceber que tudo é energia. Pensamento é energia, emoção é energia, tudo é energia, né? O nosso corpo também, o nosso corpo tem frequências. E na medicina convencional a gente mede a frequência do coração, a frequência do cérebro e tudo isso. Mas a gente, na nossa linguagem, na nossa cultura, não está acostumado a falar com todas as coisas como energia, né? Então, quando você fala, a gente mexe com SOP, com todas essas técnicas que trabalham com as moléculas e com as energias, às vezes pode parecer uma coisa meio esquisita para algumas pessoas, mas no fundo, quando a gente está mexendo com o pensamento e com as emoções, a gente também está mexendo com a energia. E o que eu percebo é que tem graus, como assim, a mente, ela tem uma capacidade de abrir um espaço para algo que está além dela mesma ou para te trancar no lugar aonde ela vai buscar segurança. Então, quando muitas técnicas vão falando, tudo é crença, aonde você está preso, trancado na mente. O que se está falando, com referências diferentes, em linguagens diferentes, é aonde você está no seu lugar de não ter recurso e aonde você está no seu lugar de recurso. E isso tudo tem no inconsciente e na mente consciente. Então, tem muitas definições diferentes do que é consciência, do que é consciente, e da mente supraconsciente, da mente superior, mente inferior. Cada referência de compreensão humana vai ter nomes diferentes para isso. E aí a gente precisa alinhar um pouco esses conceitos, e para facilitar, é legal a gente olhar um pouco no funcionamento da mente, o que ela está querendo quando ela faz um movimento, e quem que está no comando. Porque quando a gente deixa a nossa mente comandar, aí não é a gente que está comandando, porque nós somos mais do que a nossa mente. E nesse lugar onde é a mente que comanda e não a gente fica preso. Destrancar a mente também tem a ver com destrancar aquilo que eu não estou nem percebendo que está me comandando e que não sou eu mesma. Como é que você percebe isso, Ju? Eu tenho percebido bastante, então, como eu estava colocando lá pelo Insta, né? Então, eu percebo que tem vários modos de funcionamento
modos de relacionamento e modos da gente criar a nossa vida, que eles são a partir dos aprendizados que a gente teve, a partir das referências que a gente recebeu, né? Então, de informações que já estavam ali prontas, moldadas, e que são passadas de alguma maneira para a gente. Então, quando a gente está na época escolar, no período escolar, quando a gente é criança, quando a gente vai para a escola, quando a gente está no meio familiar. Então, são vários modos de funcionar que eles já estão previamente colocados ali, programados. Então, daquilo que você pode fazer, daquilo que é considerado dentro do que a sociedade vai aceitar, do que as outras pessoas vão aceitar. Então, eu percebo que é muito assim, para colocar a gente no nível do que todo mundo faz. Então, o que todo mundo faz é ali aquilo que a gente aprende, que a gente recebe como referência de vida. E muitas vezes ali acaba sendo o nosso teto de criação, né? Porque foi até ali que você aprendeu que você pode ir, até ali que você pode criar. E aí, quando você pensa em um pouquinho além, esses próprios referenciais mentais, eles acabam te boicotando, porque vem o não pode, vem o isso não está certo, mas não foi assim que você aprendeu. E aí, o quanto que a gente começa, a gente desiste de sonhos, desiste ali de metas. Por quê? Porque tem ali, às vezes, os condicionamentos, o consciente que você acaba recebendo, né, da sociedade, tem um inconsciente coletivo, que são meio que aquelas regras, aquelas normas de funcionamento de todo ser humano, que todo mundo acredita que é verdade. Então, de alguma maneira, isso também, a gente também entra nesse funcionamento, que no meu interessante ponto de vista, gente, assim, vou colocar como interessante ponto de vista, porque é a forma como é leve para eu receber essa informação, para eu lidar e para eu transformar dentro daquilo que não funciona para mim, tá? Então, essa coisa das programações, né? Então, são muitas as programações que eu acabei percebendo. Então, até mesmo nas trocas que eu fazia com a Ilka, né? Então, nas sinfonias que a gente trocava, essas programações às vezes vinham muito nítidas, né? Então, uma programação que eu acho extremamente intensa, extremamente... ela traz, vem com um peso até, é a questão do DNA, a questão da hereditariedade dos antepassados, né? Então, quanta energia ali de estar honrando o sofrimento do passado, dos antepassados, e aí isso, ele está no nosso DNA energético, né? Então, isso está ali no nosso inconsciente. Então, nós criando a nossa vida, nós não recebendo além do que foi programado a nível de DNA energético para a gente receber. Então, no meu ponto de vista, quando a gente começa a abrir, a ter no nosso campo de informação, que tem ali alguns sistemas rodando dentro da gente, né, algumas programações, quando você nasce, até antes de você nascer, já vem essa referência do DNA energético, né, então da família, dos antepassados, e quando a gente percebe, a gente está rodando em programações que não necessariamente vão funcionar para nós. Então, é quando você percebe que, opa, você está preso em uma série, uma situação imensa de referenciais que não são aqueles que funcionam para você. Que podem funcionar, podem ter funcionado para a tua família, para a mãe, ali o modo de se relacionar, né? De criar relacionamentos, o modo de lidar com o trabalho, a relação do trabalho, né? Então, essa programação do trabalho, ela veio muito forte para mim essa semana, até numa troca com a Ilka eu acessei, né? Então, nessa coisa da gente trabalhar, o quanto que a gente trabalha ali pela obrigação, né? Por você ter que pagar suas contas, você ter que. Então, tem uma função pré-determinada, por exemplo, para o teu emprego. E quando que a diversão entra? Né? Então, eu acessei um espaço da gente estar criando até mesmo o nosso trabalho, o nosso emprego, só por diversão. Coisas que te façam feliz, que o teu corpo ele vibre numa frequência mais elevada. Então, a Ilka trouxe essa questão da vibração. O nosso corpo ele é frequência vibracional. Então, quando a gente está conectado em determinadas frequências, nós estamos reverberando essas informações para o universo. Então, às vezes, o que eu falo, o que a pessoa vai receber de mim
energeticamente, vai chegar antes da minha fala ou da minha presença. Então, às vezes, de repente, até pode ter acontecido com vocês pensarem numa pessoa, e aí quando você pensa na pessoa, você já, nossa, mas uma tristeza, nossa, tem alguma... Vou ligar para a pessoa para ver como ela tá. E quando você liga para a pessoa tá triste, a pessoa tá deprimida. Então, percebe o quanto que, às vezes, a frequência que a pessoa tá emitindo para o universo, ela chega antes dela, da presença dela, da fala dela, né? Então, o quanto que a gente está reverberando, né, alguns padrões, e aquilo que a gente está recebendo está simplesmente congruente com o que a gente está emitindo, né, com o que a gente está vibrando energeticamente, né, Ilka? É bem legal isso. Nossa, você foi falando e eu fui... meu cérebro vai ramificando, assim, pensando em várias coisas em paralelo. Eu vou tentar organizar todas as informações que vieram por aqui. A primeira que você falou, né, que essa live e também a anterior, que tem a ver com receber, surgiu das nossas trocas. Uma coisa que é muito presente nas trocas que a gente faz por temas diversos, mas a gente sempre cai num lugar que é destruir, descriar todas as referências que a nossa mente criou, né? E esse lugar, quando a gente vai trabalhando com a energia, que você falou, a gente, quando está se comunicando, a gente está entregando uma informação que vai ser entregue com a palavra, sim, e, no entanto, muito mais do que a palavra. A palavra é um dos aspectos da comunicação. Aqui, quando eu estou me comunicando com vocês, tem a minha linguagem corporal, tem a minha intenção, tem os significados por trás das minhas palavras que fazem uma frequência, né? Que eu estou entregando, então, uma frequência para vocês de informação e que está sendo traduzida por esse contexto todo. E aí, cada um vai receber a partir da percepção da frequência e a partir da compreensão dos próprios conceitos e tudo. Então, sempre que a gente se comunica, a gente tem uma perda de informação. Eu estou querendo transmitir uma informação e vocês estão recebendo outra porque tem o filtro da mente, né? Se a nossa mente pudesse ficar num lugar de simplesmente receber e olhar e ler a informação, a gente receberia mais. Ou a gente teria mais consciência do que a gente recebe. Porque tem uma parte que é eu recebo e tenho consciência do que eu recebi, e tem uma parte que é eu recebo e não tenho consciência do que eu recebi. O Jung, ele fala isso, né? Toda vez que a gente se comunica, tem uma comunicação que é do meu consciente para o seu consciente, do meu inconsciente para o seu inconsciente e vice-versa, do inconsciente para o consciente, assim por diante. Então, tem o que é não visto e tem aquilo que não é recebido porque tem a barreira da mente, porque tem um conceito que aquilo não encaixa por N outras condições. Então, quando a gente está entregando informação. E se a gente pode descriar, se a gente pode desapegar, é uma boa palavra, né? Da nossa referência e ficar aberto para receber o que está ali naquela informação que está sendo entregue, além da palavra, o que mais a gente acessa. E na nossa troca, quando a gente vai trabalhando com a energia e vai aparecendo essa ideia de descriar a referência, a gente começou a acessar com muita frequência o que estava além do conceito naquela energia. E isso é sempre muito lindo e muito expansivo, porque abre um espaço para aquilo que é realmente novo. Quando eu fico pensando isso na vida, eu fico, por exemplo, pensando num bebê que eu falei, né, quando a gente abriu a live, hoje é Dia das Mães, e as mães são aquelas que nos recebem sem ponto de vista, ou com menos ponto de vista, porque quando a gente chega, como a Ju estava falando, das programações, né, o que nossos pais projetaram para que a gente fosse e que a gente está seguindo até hoje, sem se perguntar se a gente é aquilo mesmo. O quanto a gente está se moldando para querer agradar a expectativa do pai, da mãe, daquilo que a gente definiu como certo, daquilo que a gente definiu como bom, daquilo que a gente definiu que vai dar certo e vai dar sucesso, felicidade. Então, tem essas programações, né?
Mas assim, quando a gente é recebido nesse lugar de bebê, que a mãe vai lá e ela tem aquele amor, assim, ai, você chegou. Depois começa mais projeção, já tem antes também, mas vai aumentando, né? O quanto a gente é capaz de se receber sem essa projeção do que tem que ser e investigar o que de fato está lá dentro de nós, quem de fato nós somos. E o quanto a gente é capaz, então, ao fazer isso com a gente, o quanto a gente se torna capaz de fazer isso com o outro, com as energias que chegam, e perceber o que mais tem ali, além da minha projeção, além da referência que eu já criei anteriormente a respeito daquilo. Então, esse lugar de destravar a mente e abrir o receber, ele vai abrindo muitos espaços dentro de mim e da minha vida, nessa perspectiva do que mais tem ali, além do meu conceito. E deixar, então, que a vida, que a energia e que o outro se mostre e que eu mesma possa me mostrar para mim. Ju, e queridos, Então, que se quiserem comentar, fazer perguntas, o chat está aí, estou de olho nele, super bem-vindas. As perguntas. Então, e quando você foi trazendo, né? Então, essa questão da criança, na verdade, quando a criança está no útero, né? Quando ela foi ali, ela nem nasceu ainda. Então, já tem essa projeção nela, né? Então, já tem uma projeção, às vezes, de rejeição, né? De abandono, de raiva, né? E o ser, ele está captando a todo momento, né? Então, os nossos corpos, eles são antenas de captação de pensamentos, sentimentos, emoções, informações polarizadas, né? E muitas vezes a gente não tem o filtro, né? O nosso filtro é sempre de acordo com essa polarização, né? Porque o nosso corpo, ele tem uma polaridade. Essa realidade, ela tem uma polaridade. Então, quando a gente recebe a informação, a gente filtra, o filtro que a gente usa é o do julgamento, tem um julgamento e tem uma polaridade. Então, muitas vezes a gente está recebendo a informação sem ir para consideração. Opa, mas essa informação, primeiro, essa informação, ela é verdadeira para mim? Ou eu estou só absorvendo como um Bob Esponja psíquico tudo, né? Então, as emoções, os sentimentos e os pensamentos, que é o que a gente está falando do mental, né? E aí os padrões, a gente acaba sendo o efeito de tudo que a gente está captando. É quando a gente passa a não ser ali o guia do nosso carro, né? O carro da nossa vida, né? Então, muitas vezes a gente se percebe como sendo o efeito das situações, das projeções das outras pessoas, das opiniões das outras pessoas, né? E o bebê, ele tem essa coisa, né, de super absorver. E conforme a gente vai crescendo, e já é estabelecido, então tem muito, né, essa realidade, ela tem, a polarização é uma coisa, o julgamento é uma coisa extremamente forte, né? Então, quando você tá lá, quando você é criança, e quando você tá fazendo tal coisa, de repente a mãe, ela já alerta você, opa, olha, não faz isso, isso é errado, isso é feio. Então, a gente já, esses referenciais de certo e errado, que não necessariamente é o que é verdadeiro para nós, a gente vai sendo como se fosse inserido, né? Quando eu penso nisso, me vem muito como se fosse, tipo, o cartão de memória do celular, sabe? Vários chipzinhos aonde a gente tem todas essas programações do certo, do errado, do que a gente tem que ser. Então, o que você quer ser quando crescer? De repente, eu queria ser bailarina. Mas bailarina não dá dinheiro, bailarina não, Ai, né? sabe o que eu queria ser quando crescer, Ju? Me conta. Chacrete! Chacrinha! Quem assistiu Chacrinha? Chacrete. Eu queria ser Paquita, então eu tava ali, ó. Parecida, porque você é mais nova. Eu não tinha Então, assim, aí o quanto que a gente vai sendo podado, né? Então, aquilo que é verdadeiro, que é expansivo pra gente, né? Aquilo que faz as nossas moléculas vibrarem e conectarem na frequência, em frequências mais altas, quando a gente está fazendo coisas que a gente gosta, a gente está conectado na frequência da alegria, que é uma frequência super alta, super elevada, né? Ao passo que se a gente está num trabalho, num emprego que a gente detesta, que, nossa, é a pior coisa do mundo você acordar para mais um dia, meu Deus do céu.
é uma frequência que vai te colocar lá embaixo, conectada com frequências, né? Porque essas frequências, elas se entrelaçam. Quando você vai ver, não é só uma frequência baixa. Quando você vai para as frequências baixas, você acaba se conectando com várias, né? E aí você vai perder, você vai cortando o teu receber. De alguma maneira, você está cortando o teu receber, porque você não pode, você já foi ensinado que você não pode receber, por exemplo, da bailarina, porque a bailarina não dá dinheiro. A bailarina tem uma série de julgamentos. E aí, às vezes, você vai para aquele caminho que não é o que vai fazer as suas moléculas vibrarem, não é o que vai, né? E quando você está na frequência da alegria, né? Que é muito a frequência da sexualness, né? Que a gente fala, é um termo, a sexualness é um termo dentro do Axis, é um termo do Axis, que é dessa energia orgásmica e orgástica, de quando as suas moléculas estão vibrando por algo que te conecta com uma frequência elevada. Então, é quando você está na tua potência máxima de criação. E aí, muitas vezes, a gente corta. E o sexualness é o receber. Né? Então, quando você está na frequência, está conectada na energia do sexualness, você está recebendo tudo. E o receber, ele acontece quando você não tem julgamento sobre aquilo. Ilka? Então, tem muita gente aqui que não é do Access. O Access, ele tem algumas palavras diferentes, porque ele se coloca como tendo muitas distorções ou muitos conceitos limitantes acoplados a algumas palavras na nossa sociedade. Então, eles não usam, por exemplo, sexualidade. Eles falam em sexualness. O Freud, ele fala da energia da libido desde a infância. A energia da libido é a energia da vida. Ela é a energia que ela vai te pôr na motivação, a energia que vai te levar para buscar aquilo que você quer. E que não está necessariamente relacionada à sexualidade genital, como na nossa sociedade se fala. Então, o sexualness in Access, ele está muito ligado a essa energia da libido mesmo, como uma energia da vida e não como uma energia só do genital. E está ligado com a história do receber. Aqui a Thalita, querida, está perguntando se a alma já vem no embrião, como não passar o medo para os nossos bebês. Escutando aqui eu estou lendo, mas é como se eu estivesse ouvindo você perguntando. Olhando aqui para essa pergunta, Thalita, e olhando para essa questão do receber, porque em Access, todas as programações, eles chamam de implantes, né? O medo para eles é um implante distrator. Então, quando a gente fica preso no medo, a gente está se distraindo de quem nós somos, da nossa potência, da nossa força. O medo, ele é uma das coisas que a gente vive na vida. O ser humano, na experiência humana, a gente vive todas as emoções, todas as experiências. O medo é uma delas. A questão não é não viver o medo, mas é de que maneira você vai viver isso sem ficar preso nisso. Então, tudo o que a gente dá muito significado, muita importância, aquilo ganha tamanho, né? O Jung fala, aquilo que você resiste, cresce. Quando a gente pensa em energia, aonde você põe a sua mente, o seu foco, você está direcionando a sua energia. Então, a ideia não é evitar alguma coisa, é simplesmente que outra coisa pode ser melhor para mim, sem negar que aquilo está lá e sem resistir. O receber, ele está muito nesse lugar da gente não ter barreira. Então, assim que eu tô grávida, com medo, e começo a ficar preocupada porque eu tô com medo, que isso vai afetar meu bebê, e me sentir culpada e errada porque eu tô com medo, eu piorei tudo. Né? Então, tá bom, eu tô com medo, e o medo vai passar, e como que eu vou lidar com isso para eu ficar bem o mais rápido possível? Porque quando a gente entra nesse lugar de eu não quero isso, eu evito aquilo, eu entro num lugar de controle, e essa na minha perspectiva hoje, porque à medida que a gente vai buscando linguagem para transmitir as informações, a linguagem vai mudando e também a nossa percepção vai mudando, não só com a busca da linguagem, mas também com a reflexão sobre as coisas.
a mente, ela faz essa cilada com a gente. Ela entra com uma estratégia de eu vou te proteger. E aí, para tentar nos proteger, ela conta para a gente uma historinha de que se a gente controlar aquele troço, a gente vai ficar seguro. Então, quando você diz como eu faço para não passar o medo para o bebê, tem um desejo de controle aí. Eu quero controlar o que eu estou sentindo para eu garantir uma segurança e uma condição boa para aquela gestação. E isso não é possível, porque você não controla o que você sente. O que você pode é escolher a maneira que você vai se relacionar com os eventos da vida. E é esse o lugar onde a gente vai desenvolvendo, para mim, né, as nossas maiores potências e capacidades e a mestria da vida, a mestria de estar na realidade do jeito que ela é e da nossa realidade do jeito que ela é, encontrando aquela historinha do Axis, né? O que mais é possível, como pode melhorar. Então, o que eu posso fazer aqui que pode melhorar essa condição para mim, que pode tornar isso melhor, ou onde eu não vou ficar presa nesse lugar, onde eu posso ir para uma outra frequência, como a Ju estava falando. Como eu posso lidar com isso de uma maneira melhor para mim, sem lutar. A primeira coisa que faz a gente ficar preso é quando a gente começa a lutar com aquilo. Essa semana, eu estava atendendo uma pessoa, e esse é um lugar muito comum, assim, né? Quando a gente quer evitar alguma emoção ou alguma experiência, é uma tendência muito rápida a gente ir para a nossa mente, a energia ela sai do corpo, ela fica concentrada aqui na cabeça, e aí a gente começa a querer evitar sentir aquilo e controlar. E aí aquele troço cresce. E eu estava atendendo uma pessoa que tem muito medo, e ela sempre faz esse movimento. E daí eu consegui, depois de alguns atendimentos, né, nessa semana a gente conseguiu fazer a experiência dela ficar com o medo. Falei, então vamos, eu sei que você está com medo, eu sei que está difícil isso aí para você, mas vamos fazer uma experiência de ficar um pouco com isso, sem tentar evitar, vamos receber esse medo? E aí ela conseguiu segurar na minha mão pela internet, era um atendimento à distância, e ficar. E assim que ela ficou com aquilo, com todo o medo que ela tinha e com a intensidade de tudo que ela imaginou que podia acontecer com aquilo que ela estava tentando evitar, aquela energia foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando. E ela relaxou. E era só isso que precisava. Ela só precisava receber aquilo que estava dentro dela. Sabe o bicho-papão? Ele tem aquela potência porque a gente acha que ele é maior que a gente. Quando eu sei que nada é maior do que eu, então eu posso ficar com as minhas emoções e com aquilo que está lá, e aí eu relaxo, acesso a minha potência de novo. Em Axis a gente fala, expande a sua energia e vai. Expande, ancora na terra e vai. 100 mil milhas para cima, para baixo, para frente, para trás. E aí, que tamanho isso fica quando você expande desse jeito? Então, tem várias ferramentas, várias estratégias para você lidar com as coisas que te desafiam e que vão te empoderar e te deixar num lugar de liberdade e não num lugar de aprisionamento. E o julgamento, o controle, essa referência de tem que ser desse jeito, não pode ser isso, isso é bom, isso é ruim, isso é perigoso, isso não é, vai aprisionando a gente. É esse o lugar que a gente estava falando quando a gente está falando em destrancar a mente. Ju? Então, você estava falando dessa tua experiência com essa pessoa, né? Eu trabalho com abordagem integrada da mente, do Diogo Lara, né? Que é muito isso, né? Então, tudo que o nosso corpo, ele tem uma habilidade de retomar a homeostase, né? Então, é uma habilidade do nosso corpo. E a gente acaba ignorando isso, né? Então, quando a gente se permite desestabilizar por questões emocionais, por memórias, por acontecimentos, a gente não está deixando o nosso corpo fazer o trabalho que ele sabe fazer muito bem, que é esse retorno ao equilíbrio, né?
E quando a gente faz esse processamento de memórias, é justamente isso, né? É você detectar no teu corpo aonde está, porque quando você pergunta para a pessoa ela sabe localizar. Então, poxa, onde está aquele término de relacionamento, aquela dor do término de relacionamento, aonde ela está no seu corpo? A pessoa, ela detecta, ela localiza, ela olha para aquilo, e a partir do momento que ela olha, ela coloca a atenção dela naquilo, que foi o que você colocou, né? Aquilo vem à tona e assim, gente, é uma coisa tão incrível, aquilo vem como se fosse lá da profundeza, da onde a gente muitas vezes encapsulou, deixou ali a informação como mais uma dor, que às vezes vira uma dor física, inclusive, e quando você olha para aquilo, aquilo vai submergindo, sobe, pluft, estoura como se fosse uma bolinha de sabão. E o corpo ele volta para a homeostase, né? Então, o quanto que a gente faz esse sistema de trancar as nossas emoções por causa do julgamento, né? Por conta da gente ter aquela coisa, né? Então, é aquela história, o quanto é certo tá alegre, o quanto é errado tá triste, o quanto é errado é certo tá triste, o quanto é errado tá alegre. E é sempre nessa dualidade que a gente vai abafando ali as nossas experiências, né? E aí a gente fica, então a gente vira prisioneiro, inclusive mentalmente, porque você entra no julgamento de você por ter vivido aquela situação. Então, por exemplo, numa situação de abuso, o quanto que a pessoa fica presa numa culpa, né, de que de repente ela foi a culpada daquela situação, e o programa ele roda no mental de tal jeito que a pessoa ela começa a ser o efeito daquilo que a mente criou. Então, acaba virando uma armadilha e a pessoa, quando ela se percebe, ela não cria novos relacionamentos, ela não se permite ser vista, ela, até mesmo para se expor, sei lá, de repente é uma pessoa que trabalha com palestra, com cursos, muitas vezes ela não vai se permitir. Por quê? Porque a mente ela vai criar o mecanismo de, poxa, se eu eu fui culpada porque eu me mostrei, porque eu me expus de alguma maneira, e aí eu despertei que o outro, enfim, as justificativas, né? Então, quando uma forma de eu detectar que eu tô muito nessa programação mental, é quando eu entro muito na justificativa. Quando eu fico colocando porquês. Então, eu não fiz isso porque tal coisa. Mas eu fiz isso porque precisou, porque fulano fez e aí eu tive que fazer. Então, se você entrou se eu entrei no mental, se eu estou justificando alguma coisa que eu estou fazendo, ali é programação. Então, ali não é eu estar fazendo porque eu escolhi fazer. E ok. E eu escolhi por quê? Porque foi leve para mim. E nesse momento onde eu tenho que ali colocar, embasar a minha escolha, ali já é o mental justificando, né? O que você percebe disso, Ilka? Eu percebo que sim, as estratégias da mente são muito a justificativa e o controle. E tem uma estrutura que eu percebo quando a mente está presa nela mesma e está aprisionando a gente, que é esse lugar, assim, né? Onde a mente deixa de ser aquela que organiza e que ajuda a gente a descrever as experiências e a ter uma perspectiva de mais possibilidades, porque ela só está organizando e descrevendo, ela não está querendo criar estrutura, porque é um treino isso, né? E que tem a ver com essa coisa de desapegar mesmo. Então, tem uma forma da mente se estruturar quando ela nos aprisiona, que é esse lugar onde ela começa a categorizar em bom e ruim, em certo e errado, e isso tem na base o julgamento. E nesse lugar, a gente começa a buscar o certo e o bom para buscar segurança. O que está na base disso? O medo. Então, a gente começa a viver a partir do nosso passado, aonde eu passo a me referenciar por aquilo que eu já vivi, que eu gostei ou que eu não gostei, que foi confortável ou desconfortável, e começo então a buscar construir um futuro que ou está tentando evitar uma experiência que eu não gostei, que eu não quero que ela aconteça de novo, ou está tentando repetir
uma experiência que eu gostei e que eu quero que ela continue. E dessa maneira a gente se fecha para o novo, porque a gente só vive no passado, querendo evitar alguma coisa ou repetir alguma coisa, e querendo, portanto, controlar. Então, uma das coisas é olhar a justificativa, porque a justificativa ela autoriza ou não alguma coisa, né? Ela fica num looping mental, muitas vezes. E a outra é você olhar aonde você quer um resultado ou não quer um resultado. Que é quando, assim, quando eu percebo que eu estou querendo controlar, por que eu estou querendo tanto esse jeito? Por que eu estou querendo ou não querendo tanto esse jeito? Aí eu vou olhar aonde eu estou com medo. Aonde eu estou com medo que está me fazendo querer controlar, o que eu estou querendo evitar. E aí eu vou mexer naquele lugar. Porque, assim, a vida é uma experiência viva. E uma experiência viva não é controlável. Uma experiência viva, ela se renova a cada instante. E essa é a beleza da vida. Então, quando eu posso usar as minhas experiências como recurso, eu consigo ter a referência de, tá bom, isso passou e o que vem é novo. Eu não fico presa nas histórias. As histórias, são só experiências. Quando as minhas histórias viram trauma, viram drama, viram estruturas que eu quero repetir ou evitar, daí eu não consigo ir para a vida. É o lugar onde eu fico trancada. Então eu não consigo receber a mim mesma, receber a vida, porque eu tô presa numa história que eu quero controlar. Então, essas são as estratégias que eu percebo onde a mente ela fica presa na dor, ao invés de ir para o recurso, que é esse lugar de, bom, esse aqui foi legal, esse não foi, e o que pode ser de diferente da próxima vez, agora que eu estou tão diferente e transformada pela experiência? Porque a experiência nos transforma. Então, não tem como a minha próxima experiência ser igual, porque eu já não sou igual. Não tem nada que é igual. Né? A única coisa que quando a gente pensa em equilíbrio, a gente tem muito uma referência que não é real, que é de um equilíbrio estático, e o equilíbrio é dinâmico. Né? A vida, o tempo inteiro, é movimento, é renovação. E a renovação, ela tem a ver com aquilo que já foi, não se apega, deixa aí e abre para o novo. E daí, nesse lugar, eu preciso saber que nossa, eu posso ir para o novo, eu posso confiar em mim e na vida e receber o que tem aqui. E receber, isso também eu acho que é bem legal a gente olhar, na minha perspectiva, receber não é aceitar qualquer coisa, não é se submeter. Receber é receber a contribuição que cada situação da vida pode ser. Porque toda experiência tem uma contribuição para nós, ou um aprendizado. Não quer dizer que eu tenha que ficar lá, então tá bom, tudo é legal, tudo é maravilhoso. Não, não é isso. Tem coisas que vão funcionar para mim agora, tem coisas que não. E às vezes a contribuição que um evento na vida pode ser é a contribuição de você dizer não. É a contribuição de você validar a tua percepção de que, cara, isso daqui não tá legal. Mas não é porque é bom ou é mal, é porque não tá legal para mim agora. Então, é de um lugar da presença. A mente que está alinhada com o teu ser, abrindo espaço para você, ela te coloca nesse lugar da presença, onde ela está disponível para ser aquilo que se requer, onde ela está sendo comandada, ela está a serviço do teu ser. E a mente que está na dor, ela está nesse lugar presa no medo, na falta de recurso e no controle. Assim que eu percebo. Ju, já nem lembro por que eu comecei a falar todas essas coisas. Não, mas foi muito legal você trazer da questão da presença, né? Porque o lugar comum é a gente estar no piloto automático, né? Então, é a gente ter os nossos compromissos, é você ter ali a hora de levantar, a hora cronometrada de tomar o café, de pegar suas coisas, ir para o trabalho, fazer o que tem que fazer. Isso é piloto automático, né? Isso é ausência. Quando que você percebe que você está nesse piloto automático? Quando, por exemplo, você chega em casa e você coloca a sua chave ou guarda alguma coisa e dali a pouco você já nem lembra onde você guardou. Você não estava presente com o que você estava fazendo. Ou quando você vai sair, né? Tranca a porta de casa, quando chega no meio do caminho, poxa, será que eu tranquei?
Será que eu não tranquei? Será que eu tranquei o carro? Então, quando você está fazendo as coisas, né, sem estar presente, você faz e não lembra. Então, poxa, tomei o remédio. Ah, não sei se eu tomei o remédio ou não tomei. Muitas vezes é o automatismo, não tem presença ali. E se você não está presente com você, você vira o parque de diversões dos pensamentos, de várias pessoas, das emoções, de várias energias, né? Então, a presença, ela é um exercício. Eu percebo que é realmente você ali, você se chamar a cada minuto para a presença de você. É você, opa, presente comigo, ativar o timo, é você chamar você para a presença, né? Você ancorar no teu corpo. E aí, quando você está presente, é quando você não começa a receber essas informações com esse filtro com essa percepção, sem a percepção do que verdadeiramente funciona para você. Então, quando você está presente, é quando você escuta, você está ali conectado com o seu corpo, com as moléculas do seu corpo, com o seu ser. Então, corpo e ser estão em alinhamento e, de repente, você ouve alguém te falar alguma coisa e o teu corpo vai te mostrar que tem algo, tem algo nessa fala que não está congruente, não está, pesou, meu corpo me mostrou um desconforto. Então, é até uma ferramenta que a gente usa bastante, né? O leve e pesado. Tudo que é leve é verdadeiro para o nosso ser. Então, não necessariamente o que é leve para mim vai ser leve para a Ilka, verdadeiro para mim, verdadeiro para a Ilka ou para vocês. Então, cada ser ele tem uma percepção do verdadeiro para si. Quando você está nessa presença, essa tua percepção, ela fica super afinada. É quando você recebe uma notícia, é quando, por exemplo, você vai assinar um contrato, contraiu, tem alguma coisa aqui. Então, você já, o teu ser, o teu saber está te mostrando que tem algo ali para você olhar com uma atenção maior. Sendo que se você estivesse funcionando na tua mente, não, eu agendei, eu marquei marquei no cartório, tal horário, eu tenho que chegar, assinar, é automático, é piloto automático. Então, assim, não é a gente ignorar a mente ou colocar a mente num lugar de errado. É a gente estar consciente de que tem programações mentais onde a mente está comandando nessa coisa automática. E tem a parte do consciente, que é o ser percebendo, recebendo as informações e o saber ali comandando, te mostrando, não, isso aqui é verdadeiro para mim, pesou aqui, eu tô consciente, eu tô conectado comigo para saber que tem alguma coisa ali que não tá batendo. Então, essa coisa da presença, realmente ela faz muita diferença para o teu filtro, né? Para coordenar esse filtro mental, né? A mente, ela é muito útil quando você tem que fazer coisas no piloto automático. E tem coisas que a gente, para render, às vezes tem trabalhos que você faz no teu ambiente de trabalho, você precisa funcionar de uma maneira automática para render mais. E tá tudo certo, a gente não descarta a mente e nem coloca ela como errada. Mas você tem uma perspectiva de que, aqui eu estou sendo o efeito do que a minha mente está carregando e aqui eu estou agindo com a minha consciência, com a minha percepção e com o meu saber. Ilka? Isso que você está falando, para mim, tem uma perspectiva que é assim, a nossa mente, ela tem as crenças, tem os padrões, tem um monte de coisas herdadas, né? Que vão conduzindo a gente que não estão na consciência. Então, a presença, ela te ajuda a ir percebendo, às vezes, esse piloto automático que você fala, que são condicionamentos que a gente recebeu e nem percebeu, às vezes da educação, às vezes porque foi herdado, às vezes até de assistir televisão. Tem um vídeo lá no canal do YouTube que eu gravei, falando um pouco de hipnose. O Milton Erickson, ele fala dos transes do cotidiano. Ele fala que a gente está alterando onda cerebral e alterando o estado de consciência o tempo todo. E quando a gente está nesse estado alterado de consciência, que é uma coisa que acontece o tempo inteiro, e que tem situações que favorecem isso, por exemplo, assistir televisão, né? A informação entra e fica lá registrada que você nem viu. Em situações de trauma também. Então, tem muitas situações que você vai sendo condicionado sem nem perceber. E a falta de presença, ela favorece muito esse condicionamento.
Esse é um ponto. O outro ponto que você está falando da presença, que você vai falando do piloto automático, é assim, quando a gente está presente, que até você disse assim, o meu corpo me diz, né? É muito comum as pessoas que têm uma forma de viver um pouco menos mental falarem assim, nossa, entrei naquele lugar, a energia ficou pesada, ou, isso daí não tá me cheirando bem. Isso é uma forma de expressão muito comum. Não cheirou bem isso aí, né? O que é isso? É a gente falando da nossa percepção além da nossa mente, além da justificativa. Então, a justificativa, ela muitas vezes vem dentro de um programa, de um condicionamento de certo e errado, de crenças que a gente aprendeu, ou que a gente, sei lá, foi programado porque ficou escutando desde a infância. Tem N motivos para aquilo estar lá, de forma consciente ou não, né? E que ela vai, então, desqualificar a nossa percepção. Porque a nossa percepção, ela é muito maior do que a nossa lógica. Então, quando a gente pode alinhar a nossa compreensão, a nossa razão, com a percepção como um todo daquela situação, é porque a gente também está alinhado com a nossa percepção de nós mesmos. E a gente está se validando. Eu não preciso de uma lógica para me validar. Eu preciso só estar comigo e ser parceira de mim para me validar. Mas se eu estou muito funcionando nesse lugar do certo e do errado, do bom e do mal, e aí eu fico me julgando, então a gente tem uma tendência a se desconectar da gente e a invalidar a nossa percepção. E é nesse lugar que a gente leva uns tombos até a gente aprender a se validar, porque assim, quem de nós não passou pela perspectiva de entrar num lugar de, mas isso é o certo, eu tenho que fazer desse jeito, assim é que vai funcionar. E daí a gente fica na justificativa, né? Faz contra, às vezes, aquilo que a gente percebeu e leva o tombo, né? Para que isso acontece? E daí, o que acontece? Nesse programa do certo e do errado, a gente acaba indo, tá vendo como eu faço tudo errado? Tá vendo como... E fica piorando a história. E assim, não tem certo e errado, mas tem... Peraí, aonde que eu tô fora do meu centro? Aonde que eu tô invalidando a minha percepção? Que se eu validar, vai me dar mais possibilidades e vai abrir mais espaço para uma melhor para mim mesma. Ju? Muito legal, né? É realmente a presença, eu percebo que ela faz muita diferença, né? E aí, a partir do momento que você está mais presente com você, que você detecta esses padrões, de repente você pode perceber que você não consegue lidar com essas situações sozinho, né? Quando eu brinco, né? Quando você está no olho do furacão, então até mesmo a gente como terapeuta, como fisioterapeuta, você como médica, muitas vezes a gente também precisa, eu não estou conseguindo sozinha. Aí entram as ferramentas, né? Então, ferramentas quânticas, terapia, seja lá o que for, porque tudo é ferramenta, né? Às vezes, eu brinco, até uma atividade física, até você pegar e dar uma caminhada, às vezes é uma ferramenta que vai te aliviar super, né? Vai te limpar o mental, vai te trazer mais clareza. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão, precisa utilizar de outras ferramentas, porque para a gente, às vezes, aquele sistema ele está tão solidificado, a gente está tão funcionando naquilo, que você precisa abrir seu receber para contribuição daquilo que é além, daquilo que é externo, né? E às vezes uma ferramenta, às vezes uma terapia, às vezes você correr barras, às vezes você receber uma sinfonia, uma radiestesia, um theta healing, seja lá o que for, né? E aí é quando você começa a abrir o teu receber, né? Quando você reconhece que, peraí, né? Sem julgamento, eu reconheço que, ok, eu poderia estar ampliando mais. E é quando você se recebe, quando você não cria julgamentos de você, você está abrindo o teu receber para os outros também, para além, né? Para além. Porque tudo é contribuição. Eu sempre falo, né? O universo ele é rico, ele está tentando contribuir com a gente a todo momento. A gente tem moléculas de consciência, tudo é energia e tudo tem consciência, né? Eu estava assistindo uma palestra na semana passada de uma professora de física quântica, né?
da Claudinha Damião, que é fantástica, aqui da Baixada, e ela estava trazendo, né? Então, assim, até se você pegar uma caneta, ela tem uma consciência, né? Ela é um conglomerado de partículas que se solidificou na forma de uma caneta e que aquilo também tem uma consciência. Então, eu posso receber a contribuição daquilo, né? A partir do momento que eu não tenha julgamento sobre aquilo. Então, quando você trouxe, né, da questão do quanto julgamento, quando a gente tem o julgamento, a gente corta esse nosso receber, porque a gente vai para o certo e errado. Então, opa, daquilo eu posso receber, daquilo não. Então, trazendo ali para o nosso convívio social, né? Às vezes a gente olha para aquela pessoa e fala, nossa, aquela pessoa é maldosa, aquela pessoa é fofoqueira, aquela pessoa é invejosa, né? Então, o quanto que quando a gente faz essa detecção, né, a gente entra no julgamento daquilo que a pessoa é ou não é, tem algumas situações envolvidas nisso e que a gente detecta que tem um não receber ali no meio também, né? Então, primeiro de tudo, tem uma informação ali, né? Se eu criei um julgamento e se a gente falou que tudo é frequência vibracional, né, que os corpos eles emitem frequências vibracionais e aquilo que a gente está captando do outro é uma frequência vibracional. Então, o egoísmo, a maldade, são frequências vibracionais. São formas de energia que aqui nessa realidade a gente dá um nome para ela, a gente polariza com um nome, de que a maldade é uma coisa ruim, a inveja é uma coisa ruim. Então, a pessoa ela está ali emitindo, sendo aquela frequência vibracional, e o meu corpo ele está reconhecendo aquela frequência. Eu só reconheço no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, aí é um ponto crucial, porque aí o julgamento ele entra, né? Então, eu reconheço a maldade do outro, porque em algum lugar dentro de mim, eu tenho essa energia, porque a gente está falando de energia e informação, tá? A gente não está falando ali de ser uma pessoa que ela é uma pessoa de modus operandi, maldade ou inveja, a gente está falando de informações. Nós somos seres de mais de 3 trilhões de anos. Então, as informações moleculares, as informações que a gente traz nas nossas moléculas, a nível molecular, nós já fomos tudo, a gente carrega informações de todas as energias no nosso ser. Então, se a gente está identificando no outro determinada energia, determinada frequência, é porque a gente tem aquilo lá dentro de nós. E o quanto que quando a gente está detectando no outro e está entrando com o julgamento, a gente não recebe daquela pessoa nenhum tipo de contribuição que ela possa ser. E quando a gente está falando de contribuição, é tudo, né? Então, o receber, ele inclui tudo sem julgamento. A consciência inclui tudo sem o julgamento. Quando você está no espaço da consciência, você recebe de tudo. Então, você recebe, inclusive, daquela frequência vibracional que a pessoa está emitindo. O que não significa que ela seja, o que não defina ela como aquilo. Né? Então, naqueles 10 segundos, a gente usa muito essa coisa dos 10 segundos, né? Então, ela pode estar fazendo uma escolha de ser aquela energia, né? E 10 segundos depois, ela pode estar não escolhendo mais ser aquela frequência vibracional. E quando a gente entra no julgamento do que a outra pessoa está sendo, a gente corta o nosso receber. Só que se a gente tem aquela informação, aquela energia, aquela frequência dentro de nós, a gente está cortando o receber da gente. Aquele lugar dentro da gente onde a gente tem aquela informação. E é quando o nosso receber ele começa a ser diminuído. Então, a gente começa a cortar. E o receber é de tudo, né? Então, a gente recebe aquilo, tudo é uma contribuição. Né? Então, até mesmo aquela pessoa que você olha e você fala, nossa, eu não vou com a cara daquela pessoa. Então, ok, qual é o presente? A gente usa muito essa ferramenta. Qual o presente ali que aquela pessoa está sendo para mim? Porque se aquela pessoa ela está apertando um botão de eu olhar para ela e não gostar de alguma coisa nela, o que ela só está sendo espelho daquilo que eu não estou recebendo de mim. Aquela informação que eu estou cortando de mim, que eu não estou me permitindo receber, que eu subi barreiras para mim. E a pessoa, ela está sendo uma contribuição para você olhar para você e para você acessar aonde dentro de você não está recebendo aquilo.
Então, mais uma vez, o julgamento, ele faz isso, né? Então, quando a gente polariza tudo, a gente fala, né, nessa realidade, a gente só quer receber do bonitinho, só quer receber do cheirosinho, só quer receber ali do lindo, né, do glamuroso. Ok, mas a gente também tem, se a gente reconhece ali as energias, né, a energia do medo, a energia da corrupção, a energia da mediocridade, em algum lugar a gente também tem aquela informação. O que vai determinar ali o modo como você vai funcionar é a sua escolha. Quando você corta aquela informação de dentro de você, quando você não recebe daquilo, você vira prisioneiro daquilo, porque é meio que assim, nossa, aquilo é terrível, então eu não posso ser aquilo nunca. Olha a prisão que você se coloca. E às vezes a gente fala muito em ser a energia que se requer, né? Às vezes você tem que recrutar aquela energia para lidar com alguma situação, o que também não vai te definir. Então aquilo pode ser só uma ferramenta, você se apropriar daquela energia. Isso eu uso muito quando eu vou exemplificar nos cursos com a energia da morte. Então, a gente tem muito julgamento sobre a coisa da morte, né? Que a morte é uma coisa terrível, a morte é uma coisa, né? É sempre triste, né? Então, tem pontos de vista e julgamentos onde muitas vezes a gente não recebe da morte. E muitas vezes você se depara com pessoas, com situações na sua vida que assim, ou é você ou é ela. Se você não se apropriar e não for a energia da morte, não estou falando que você vai pegar uma faca e na jugular da pessoa, mas é você ser a energia da morte. Você ser aquela energia que vai colocar a pessoa no lugar dela. Que se for ou você ou ela, você vai bater nela, você vai lidar com ela de igual para igual para você sobreviver. Às vezes é questão de sobrevivência, o que não significa que você vai matar. Mas é aquela coisa de, opa, ou é eu ou é ela, então vai ser eu. Aqui eu escolho por mim. Deu para pegar o ser a energia que se requer? Então, muitas vezes a gente não recebe das energias por conta dos nossos julgamentos, né? E quando a gente recebe tudo de todos, quando a gente está fora do julgamento, a gente está recebendo tudo de todo mundo, a gente está enxergando tudo como uma contribuição. E é muito quando a gente sai do mental isso, sai da programação mental, que é justamente o julgamento, é justamente o certo e errado, é isso eu posso ser, isso eu não posso ser. E às vezes a energia que você não pode ser é aquela energia que se requer naquele momento, para você lidar com a situação e resolver uma situação e tá tudo certo, e passou a situação, você não ficar perpetuando e nem escravo daquela energia. Porque é só uma energia, é só uma informação, é só uma frequência. Ilka? Eu tô te ouvindo e eu percebo muito isso que você falou, né? Para mim, o receber, na verdade, para mim, tudo começa e termina em nós mesmos. Então, para eu poder receber da vida, eu preciso me receber, né? Para eu poder receber o outro, eu preciso me receber. E é esse lugar que a gente fala da potência da vulnerabilidade, né? Que é um lugar onde eu posso estar tão plena de mim que eu posso receber tudo de mim e aí eu posso receber a contribuição que cada situação da vida é. E é um lugar onde realmente a gente precisa estar fora do julgamento, porque geralmente quando a gente quer evitar alguma coisa, quando a gente não quer ser algo, quando a gente está julgando, e aquilo precisa ficar fora da gente, isso é um mecanismo psicológico descrito, né, há milênios, que as ferramentas atuais elas vão trazendo isso numa linguagem mais simples, mais acessível. Então, quando eu não posso ser aquilo, se aquilo estiver dentro de mim, eu vou rejeitar. Então, eu não posso ver aquilo. Se eu não posso ver aquilo dentro de mim, como que eu vou me receber e como que eu vou cuidar disso? Porque eu até posso querer mudar isso, mas para eu mudar isso, eu preciso mudar de um lugar que é o lugar do autocuidado, que é o lugar do amor próprio. E aí essa é a história, né, que eu sempre falo para as pessoas. A questão não é o que você faz, não é a sua ação, é de que lugar interno você faz a sua ação. O que está verdadeiramente por trás, que energia ou que intenção
está verdadeiramente por trás daquela ação que você escolheu fazer. Porque se eu faço como se fosse um jogo, né? Então eu vou receber o meu medo para eu me livrar dele, eu não estou recebendo de fato o meu medo. Ou eu vou receber essa, sei lá, essa vivência que eu não gosto, que eu não quero de mim, para que eu possa me livrar disso, eu não estou recebendo de fato, né? Então, o lugar interno onde a gente pode receber tudo que está dentro de nós sem julgamento e olhar para tudo, até aquilo que a gente não vai gostar. Ah, eu posso ver, como você falou, um lugar, sei lá, você falou aí da energia da corrupção, da energia da maldade, da energia da inveja, da energia da desvalia, tantas energias que podem estar dentro de nós, tantas programações, que se a gente não estiver disponível para olhar para aquilo e acolher aquilo, aí você vai poder cuidar daquilo, né? E ver como que você faz com isso, você vai ficar rejeitando, criando resistência, e quanto mais você resiste, mais aquilo ganha poder sobre você, mais aquilo cresce, né? Então, às vezes, a gente não pode ver alguma coisa em nós, porque se a gente vê, o que a gente vai fazer com a gente mesmo? Porque o julgamento, ele também está muito atrelado a uma perspectiva de punição ou premiação, a uma perspectiva de eu vou ser validado ou eu vou ser excluído, punido, né? E aí, quando a gente entra nesse lugar, a gente fica preso de novo nessa história. Então, de que lugar interno eu estou fazendo as minhas escolhas em relação a mim mesma, o quanto eu sou capaz de receber tudo de mim, sem julgamento, e lidar com tudo que está lá, para que eu possa, então, receber a contribuição do mundo. Isso não quer dizer que eu vou me submeter, que eu vou concordar, que eu vou achar certo, porque lembra, a gente está fora do certo e do errado. A gente está numa perspectiva que é assim, eu costumo dizer assim, a vida, ela não está preocupada se ela está certa ou se ela está errada. Ela é. Ela é. E você que se vire com isso. Assim, ela não está nem preocupada se você acha que ela está certa ou que ela está errada. Então, nesse lugar, é assim, da mesma forma, o que eu preciso para que eu possa ser e lidar com aquilo que é? E para que eu possa lidar com a vida do jeito que ela é? Porque não vai adiantar. Eu posso ficar reclamando, dizendo que tá ruim, dizendo que é feio, dizendo que é errado, dizendo qualquer coisa de qualquer pessoa ou de qualquer situação ou de mim mesma. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Outro dia, eu estava conversando com uma amiga e ela estava me falando de uma filha dela que é adolescente, que tem uns 15 anos. E a menina tem uma sabedoria natural, assim. E aí elas moraram fora por um tempo e por serem brasileiras, muito extrovertidas, essa menina começou a sofrer bullying das pessoas daquela cultura que achavam coisas dela, assim, né? Porque, é muito dada. Assim, a menina não era nada, era só expansiva. Muito diferente daquela cultura. E foi um bullying forte ali. E aí a minha amiga contou que ela estava voltando da escola com essa menina, com a filha dela um dia, e que eles tinham tido uma aula de bullying. E que a menina veio contando que a professora falou do bullying, e que daí a professora perguntou quem já tinha sofrido bullying, e que daí ela contou a própria experiência dela, a professora, com o bullying, e pediu para as pessoas contarem quem já tinha sofrido bullying, o que tinha acontecido. E a menina veio falando assim... E aí a mãe pergunta para ela, mas e você, o que você falou? Eu falei para ela, não, eu nunca sofri bullying. E daí minha amiga ficou com a orelha assim, né, aberta, tipo, como assim nunca sofreu bullying? Olha o que aconteceu, né? Aí ela esperou, e aí a menina diz assim, porque sabe, mãe, o que dizem de mim que eu não sou, não me diz respeito. Não tá falando de mim. Então esse é um lugar também muito precioso, né, de uma sabedoria dessa menina, que é isso, assim, você pode falar o que você quiser de mim, de bom e de ruim, isso não muda quem eu sou. E o quanto a gente está se difamando, né, no nosso julgamento, no nosso certo e errado, se fazendo de errado.
Então, assim, quantas coisas a gente faz que são legais e quantas coisas que a gente faz que não são legais, que deu ruim, assim. Isso não diz quem a gente é, isso está dizendo do nosso aprendizado, da nossa experiência. Agora, que intenção tinha ali? E eu tive uma aula que foi muito legal, no Access, um professor muito legal, o Anthony. E ele estava falando muitas coisas a respeito de abuso e ele criou um ambiente muito lindo na classe, porque as pessoas ficaram tão à vontade que numa classe de 60 pessoas tinha gente pedindo para ajuda com o abuso que sofreu. Imagina você numa classe de 60. Eu estava nesse curso, só que eu não conhecia você. Olha, você lembra? Teve gente Lembro. de abuso, homens inclusive, né? Uhum, Aquela sim. galera que nunca tinha nem visto pedindo facilitação. E daí eu perguntei para o Anthony, eu falei, Anthony, eu trabalho com muita gente abusada. E uma coisa que eu percebo recorrente é um lugar interno de uma confusão quando o abuso vem à tona. E a pessoa se faz de errada, e é uma confusão de isso aconteceu, isso não aconteceu. Não é só uma coisa da pessoa se sentir culpada. Tem uma outra coisa que é uma confusão, que é tipo assim, o que é mesmo isso aqui? E aí ele me perguntou assim, eu falei, eu também me vejo nesse lugar muitas vezes. Aí ele olhou para mim e fez assim, você acha que todo mundo é bom? E eu falei, eu acho. E aí ele me disse, assim que você definiu que alguém é bom, você se torna incapaz de ver a maldade que essa pessoa vai fazer. E eu sou infinitamente grata por esse homem ter me dito isso. Porque esse é o lugar de aprisionamento da mente. Quando a gente define e acredita que só pode ser daquele jeito. Então a gente se cega para aquilo que não é. E esse é o lugar do separado do bom e do ruim. Todos nós vamos fazer alguma coisa que é legal e alguma coisa que não é legal. E em graus diferentes, em níveis diferentes. Mas assim que eu não posso ver o que o outro fez que não foi legal, eu vou negar, é um mecanismo psíquico. É um jeito de eu suportar aquilo que não é bom, eu fingir que não tá lá. E eu vou fazer isso comigo também. E aí eu não vou poder cuidar disso em mim. Então, são lugares de aprisionamento por falta de recurso mesmo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que a gente estava conversando sobre a história do Narciso, né? O Narciso, ele se encanta pela imagem dele, né? Bela, refletida no lago, e ele nunca consegue se relacionar com aquela pessoa que está lá, porque aquela pessoa é só uma imagem. E quando ele tenta, ele mergulha e morre afogado. O que é isso? Né? Isso é a plena falta de recurso. Não tem recurso psíquico para nada. Então a pessoa fica lá numa ilusão de ideal, olha que perfeito, olha que bonito, e inatingível. Não é real. E quando vai para a realidade, morre afogado, porque não tem recurso para lidar com as profundezas que estão lá, com a sombra, com a dor. E o quanto a gente não está fazendo isso com a gente mesmo, nesse lugar onde a mente está numa baita boa intenção, querendo salvar a gente, porque para que serve defesa psíquica? Para ajudar a gente a lidar com um negócio que a gente não está dando conta. Então a gente nega, a gente, né, dissocia, desconecta da emoção, a gente faz mil e uma peripécias, a gente distorce, tem muitas coisas que a gente faz que acontecem para sobrevivência. A gente sobrevive fazendo isso. Mas só que daí a gente precisa depois dar um passo para trás, beleza, sobrevivi, e agora como é que eu vou para a vida? Como é que eu posso olhar para isso aqui e mudar isso para ficar melhor, né? Ju, Eu vi que entrou alguma pergunta aí, Yuka. eu vou Você ler. consegue olhar por aí que eu tô pelo celular aqui. Tem uma dúvida sobre julgamento. Como não olhar com um olhar de julgamento quando vemos uma pessoa, colega que prejudica diretamente pessoas, pacientes, para melhorar o controle financeiro de uma instituição? Ontem mesmo passei por isso
Dói muito ver isso. Quando cheguei em casa, pedi para Deus me perdoar porque não consigo deixar de ter raiva desse colega. Então, esse lugar é assim, você ficou presa na sua própria dor, porque é uma escolha dessa pessoa e é uma escolha das outras pessoas. É claro que tem a perspectiva assim, tudo é crença, né? Que crenças você escolhe ter dentro de você que podem te facilitar a vida e as que vão te dificultar. Então, você tem escolhas diante dessa situação. Você pode denunciar, você pode se afastar, você pode um monte de coisas, né? Você julgar e ficar com raiva não é uma coisa que te ajuda muito. A raiva, ela tá te mostrando algo. Todas as emoções estão mostrando algo pra gente. Então, o que a raiva tá te mostrando a respeito dessa situação, a respeito de você mesma? Ao invés de você ficar no julgamento do certo ou errado, é assim, o que isso está me mostrando de mim e o que eu posso fazer com isso para poder dar conta disso de uma maneira melhor para mim. Então, sair do julgamento não é dizer que isso está certo, não é ser conivente, não é aceitar. Sair do julgamento é entrar na percepção. Peraí, o que tem aqui? E como eu posso lidar com isso de uma maneira que para mim fique ok? Eu não entro no mérito da escolha do outro, a escolha do outro é a escolha do outro. Então, essa pessoa faz isso e as pessoas que estão lá também, em algum nível consciente ou inconsciente, porque o nosso inconsciente sabe tudo, nem sempre a gente dá conta de ir lá olhar o que o nosso inconsciente está percebendo, mas ele sabe tudo e tem uma escolha. Eu me lembro uma vez que tinha uma situação onde uma mulher era traída pelo marido e uma cidade pequena do interior e todo mundo sabia. A cidade inteira sabia, menos ela. Gente, é claro que o inconsciente dela sabia, mas por algum motivo ela não tinha recurso para lidar com isso e ela tinha lá uma escolha inconsciente de se manter naquela situação. Então, essa perspectiva é uma perspectiva da compreensão da psique, que o Access traz de um jeito mais simplificado e fala tudo é escolha. Então, essas pessoas que estão vivendo essa situação, elas escolheram estar ali, por N motivos, que não é da nossa conta, porque a nossa conta é a nossa escolha. E o que você pode fazer é olhar para a sua escolha. E o que você pode escolher ali que seja melhor para você. É claro que são perspectivas. Você também pode escolher que você não acredita que tudo é escolha. E tudo bem. E aí você vai ver o que você faz com isso. Mas você percebe que é uma escolha de como você vai se relacionar com as coisas. Ju? Então, é muito... o que está muito conectado, muito ligado, né, diretamente ligado com essa questão de você olhar para a situação e você não ter o julgamento em relação a ela, é justamente essa permissão, né? A questão da permissão. Então, quando eu falei lá da pessoa, né, da pessoa maldosa, da pessoa invejosa, ok. De alguma maneira, ela está escolhendo ser aquela energia, né? Ela está escolhendo vibrar, além de vibrar, ter ações congruentes com aquela energia que ela está sendo, né? E como seria se nós fôssemos a permissão para a escolha das outras pessoas? Quando a gente entra no julgamento daquilo que a pessoa está escolhendo para ela, então se a pessoa está escolhendo enganar lá, fazer lá os trambiques dela, é uma escolha que ela está, de alguma maneira, está funcionando para ela de alguma maneira. Se ela está escolhendo aquilo, é porque está funcionando, né? E sim, Ilka. E quando você está no julgamento da ação daquela pessoa que está congruente com a frequência vibracional que ela está sendo, você entrou com julgamento, de alguma maneira você energeticamente está solidificando a pessoa naquele estado, como se fosse o estado definido dela, né? Quando você entra na permissão, então, ok, eu vou colocar a pessoa, ela está escolhendo ser aquilo e fazer aquilo, ok, não sou eu que fosse a salvadora do mundo, então tem alguma coisa que eu possa fazer sobre isso que vai me tirar dessa coisa de sentir, da raiva, né? Então, ok,
quando você entra nesse mecanismo da raiva, que ele está junto com o medo, né, nos implantes distratores, o que os implantes distratores eles fazem com você? Eles te distraem da ação. Então, enquanto você está conectada no medo, na raiva, na dúvida, no não merecimento, você está ali rodando em círculos, tipo o cachorrinho correndo atrás do rabo. É quando você pensa 24 horas naquilo, quando você vive aquilo, é quando você deita para dormir, fica o carrossel mental girando na tua cabeça em função daquele acontecimimento. Então, é como se você se distraísse da sua vida e de todas as ações que você poderia estar tomando, e aí você fica com raiva e pede perdão e fica com raiva, e entra na culpa porque eu estou julgando, porque volta para a raiva, volta, e o medo. Então, os implantes, eles vão se complementando. Quando você aciona um implante, geralmente se aciona todos juntos, né? E aí, realmente, para você sair... Então, se você não estiver muito presente, então, ok, a pessoa está escolhendo isso. As frequências vibracionais, elas são muito assim. Tipo o rádio, sabe? Então, tem lá o aparelho do rádio e tem as ondas que vão chegar para você sintonizar. Então, eu quero ouvir a Jovem Pan, então aqui na Baixada é o 95. Então, eu tenho que pegar meu rádio, sintonizar lá na 95 para receber a onda referente à Jovem Pan, para ela virar o som que eu vou escutar. Então, se tem essa congruência, se aquela pessoa que você está falando do teu trabalho, ela está fazendo algo assim, e tem pessoas que elas estão, então tem uma coisa do vitimizador, e tem uma coisa das vítimas. Então tem essa congruência vibracional. Então, quem está escolhendo fazer a maldade, também tem pessoas que estão na frequência de serem abusadas, de serem, né? Então, sempre vai ter essa congruência energética. A gente fala muito no Axis, não existe vítima, não existe o coitado. As pessoas, elas sempre estão escolhendo. Sendo de um lugar consciente ou inconsciente, é sempre uma escolha. E quando a gente está ali na permissão, então, ok. Então, eu sei que eu ficar com raiva vai adiantar alguma coisa? A pessoa quem está sendo vítima vai deixar de ser vítima, quem está sendo vitimizador vai deixar de ser vitimizador? Não, você não vai interromper o ciclo. Quando você entra com o julgamento, quando você aciona as polaridades, você solidifica todos os envolvidos no espaço que eles estão. E é como se energeticamente eles perdessem o poder de escolha, né? Então, que contribuição você pode ser? Então, é uma pergunta que você pode fazer. Que contribuição eu posso estar sendo aqui para estar encerrando esse ciclo, para estar interrompendo esse ciclo? E muitas vezes é o que a Ilka falou, é você ter uma ação. Então, é você sair da reação que a raiva te coloca, de você ficar sempre no julgamento, tá errado, nossa, terrível, ai, coitado, e você entrar na ação. Então, o que eu posso fazer efetivamente para interromper isso? Fazer uma denúncia? Fazer alguma coisa que venha na tua cabeça para você não ser mais ali o agente daquela situação toda, né? Então, primeiro, a permissão, que é quando você sai da polaridade, é quando, ok, eles estão escolhendo isso, ok, é a minha escolha, tá aí? Não é. Então, é como se você criasse aquela distância confortável, então você não vai ficar mais enganchado energeticamente com a situação. A gente se engancha, gente, é assim pra gente se enganchar. Então, se você vê, de repente, né, alguma notícia, né, então, as criancinhas passando fome, gente, é congruência energética. Então, de alguma maneira, se elas estão, as pessoas que estão ali, né, elas estão numa congruência energética com isso. Então, uma escolha diferente é tirar. E quando a gente sai do espaço de estar ali julgando coitadas, ai, coitadas, a gente está com julgamento, tem uma polaridade anexada no nosso comentário, seja ele verbal ou mental. Então, de alguma maneira, você está sendo a contribuição para solidificar mais aquele espaço. E quando você ok, a permissão, ok, eles estão escolhendo. Então, que contribuição eu posso ser para interromper isso? Para interromper esse fluxo? Porque as moléculas, elas se comunicam. Não tem tempo e espaço para a gente contribuir. Então, que contribuição eu aqui sozinha posso ser para as criancinhas lá da África ou para essa situação? Então, alguma coisa, né? Quando a gente faz uma pergunta para o universo, a gente está criando uma possibilidade diferente do que a nossa mente já traçou como o certo. Então, não é só essa saída que eu tenho, é só essa maneira de lidar com a situação.
as ferramentas, elas entram como, as perguntas entram como ferramentas do Access, que a gente quebra, como se a gente interrompesse os algoritmos, que são as programações, para você abrir o universo das infinitas possibilidades, porque segundo a física quântica, a gente está num universo de infinitas possibilidades. E quando a gente está funcionando a partir das definições e das solidificações, você não está no universo das infinitas possibilidades. É só até ali, é só dentro do que você decidiu e concluiu. Então, o que mais é possível aqui? Que contribuição eu posso ser para interromper? Que contribuição eu posso ser aqui? Às vezes não é interromper o ciclo que vai ser a maior contribuição. Às vezes é algo muito maior que pode repercutir, reverberar de uma maneira muito maior. Então, a gente percebe o quanto que a nossa mente define e conclui, né? E aí, quando a gente abre, né? Quando a gente entra no espaço da permissão, você tem mais clareza. Quando você sai do espaço do julgamento, você tem mais clareza, ok? Isso que você está falando, Ju, é bem interessante, né? Porque assim, o quanto também você se fez de errada. O jeito que você colocou aqui sua pergunta está muito ligado com aquilo que eu estava falando. Quando eu posso receber a contribuição daquilo, olha o jeito que você fez. Eu tô com raiva disso que essa pessoa está fazendo que está errado, e daí eu fui pedir perdão para Deus porque eu estou julgando. Então você entrou num espaço de se sentir errada. E essa energia que está aí, aonde a minha pergunta aonde você ainda está precisando de situações erradas para você ver o quanto você está se fazendo de errada e parar de perpetuar esse ciclo do errado e do certo, né? Porque tem aquilo que cada um escolhe e a escolha é para trazer uma experiência que vai trazer um aprendizado, que vai trazer uma consciência. Então, muitas vezes, a escolha daquela experiência é a única possível para aquela pessoa, para ela acessar uma consciência que você nem sabe qual é. Então, o que vai trazer para aquela pessoa é problema dela. O que é para você isso? Como isso está contribuindo para você? O que isso mostra de você? E aí, quando você olha para você e sai desse certo e errado, porque não é, eu vou denunciar porque é certo, ou eu não vou denunciar porque senão vai acontecer isso, aquilo, outro. Entende? Não tem esse lugar. É assim, como que eu posso ficar em paz e ver o que funciona para mim nesse momento, sem julgamento? Tem uma outra pergunta aqui, eu vou falar rapidinho disso, e daí a gente encerra. A gente pode fazer uma outra live no outro dia. Uma criança vítima de abuso, ela está permitindo ser abusada? Então, essa questão do abuso, como eu estava falando antes, né? A gente entende que tudo é uma escolha daquele ser. Isso é um jeito de compreender a vida. Tem gente que não acredita nisso. É um ponto de vista. É o ponto de vista de Access, é o ponto de vista de algumas linhas espirituais e não de outras, né? Para mim, quando a gente está olhando para isso, eu acho que assim, não é legal a gente entrar nessa questão se isto é ou não uma escolha, porque você começa a entrar num mérito do que é real e do que não é, que às vezes você vai entrar numa discussão que é infindável e que você não tem como provar, né? Você tem como entender que o inconsciente escolhe. E se você quiser, você pode acreditar que o seu ser infinito escolheu aqui uma experiência por N motivos. Você pode pensar, então, dentro dessa perspectiva, que uma criança abusada escolheu ou permitiu ser abusada, né? Isso não quer dizer que ela escolheu de forma consciente. Agora, independente dela ter escolhido ou não, porque quando você começa a entrar muito nesse lugar, para as questões da vida que vão entrando nessa história de justo, injusto, etc., você começa a entrar num lugar sem fim que não vai levar para muito progresso. A questão é assim, isto aconteceu. Eu ficar revoltada, eu ficar achando que a vida é injusta, eu ficar... não vai ajudar.
O que ajuda? O que ajuda é, isto aconteceu. O que eu posso fazer com isso para mudar isso? O que eu posso fazer com isso para tirar essa criança do lugar de vítima e trazer ela para a vida de volta? Porque se eu olhar para essa criança, eu que trabalho com muita gente que já sofreu abuso, assim, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com pessoas que sofreram abuso, eu tinha colegas que não aguentavam ouvir. Às vezes a gente tem, né, em psiquiatria, tudo a gente tem, às vezes senta, reúne, discute o que está acontecendo, um contribui para o outro. Quando a gente estava nessas supervisões e tal, eu tinha colegas que não aguentavam ouvir as histórias, as pessoas ficavam surtadas, assim, iradas. E todas elas que estavam nesse estado me diziam assim, eu não seria capaz de trabalhar com essa pessoa. Claro que não. Porque assim que eu olho para essa pessoa como vítima, assim que eu olho para essa pessoa como, nossa, que horror que fizeram com você, eu acabei com a minha possibilidade de contribuir de alguma forma. Né? Eu sempre consegui dar um passo para trás e olhar, tá bom, isso aconteceu, o que a gente faz com isso? É possível a gente mudar isso. Você não precisa estragar toda a sua vida por causa disso. Então, para mim, a questão não é se isso é certo ou errado, se é justo ou se é injusto. E nem por que aconteceu. O porquê, quando você pergunta, a criança vítima de abuso está permitindo ou escolheu, você está num lugar interno do porquê. De novo, eu te falo, a questão não é o que a gente faz, mas de que lugar interno, né? Então, todas essas ferramentas, elas são estratégias, são formas da gente entregar uma informação que vai ser usada de um lugar ou que é para ser usada de um lugar além da mente. A gente vai usando a mente para tentar compreender, e isso às vezes pode ser um lugar de truque, de aprisionamento, que vai virando tudo regra. E a ideia não é essa, a ideia é assim, que recurso eu tenho aqui para lidar com isso que pode me levar para um lugar melhor do que eu estou. Então, eu entrar no mérito de porquê ou o que não vai funcionar. Quando eu estou falando de adultos, é mais fácil pensar em escolha, porque eu não tenho que entrar no mérito do que você acredita na vida, né? Quando eu estou falando de psique e eu vou falando do inconsciente, é mais fácil. Mas quando eu estou nesse lugar de eu acredito que é ou que não é, num lugar estanque como uma regra, isso limita. Então, a ideia é, independente da criança ter permitido ou não, assim, teve um contexto em que isso foi favorecido, né? Você teve funcionamentos psicológicos de todo aquele entorno que favoreceram aquilo. Por quê? Porque é uma pergunta da mente que vai te aprisionar. Então, aqui a pergunta é o quê? O que eu faço com isso que pode mudar isso e que pode ser contribuição? As perguntas, elas têm a intenção, em Access e na filosofia e na psicologia, de novo, né? Cada coisa que eu estudo, eu vou vendo uma nova linguagem para falar de ferramentas que são parecidas e, da mesma forma, como didáticas diferentes. Cada um tem um jeito de aprender, linguagens diferentes, acessam pessoas diferentes, abrem espaços diferentes. Mas a pergunta que abre espaço, ela não é a pergunta que está procurando a resposta, é a pergunta que abre o espaço para o novo, porque eu ainda não estou vendo. A pergunta que fecha a resposta, que está indo para um porquê, que está indo buscar causa e efeito, é a pergunta que vai te prender na mente. Então, o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer que possa contribuir, que possa mudar isso? É outra pergunta aqui, não é o porquê. Não é se ela permitiu ou não. Tanto faz se ela permitiu ou não, isso já aconteceu. O que eu faço com isso? Como eu contribuo aqui? Esse é o movimento. E esse é um lugar que a gente tem que ter cuidado o tempo inteiro com a nossa mente. A mente prende a gente aí. E quanto mais inteligente a gente é, mais rápido a gente fica preso nisso. Porque o que acontece? A mente vai lá e ela olha a estrutura. Ah, essa é a teoria? É assim que você está explicando? Beleza, eu já vou criar uma regra disso para eu controlar algum troço com isso. Para eu buscar segurança com isso. E aí não vai funcionar. Porque aí você começa a querer o porquê e o controle, né? Então, para mim, quando você pergunta a criança vítima de abuso, ela está permitindo ser abusada? É uma pergunta que ela pode ser um truque de te colocar presa nesse lugar. Vou pedir para a Ju comentar como é que ela percebe isso,
e aí a gente fechar. Nossa, mas quero super agradecer a presença e a contribuição de vocês, porque a gente pôde explorar assuntos aqui bem profundos. Isso é muito Foi gratificante, mesmo. muito grato É. mesmo. Então, em relação a tudo que você trouxe, Ilka, é bem próximo do que eu costumo trabalhar também quando aparecem situações de abuso, né? Então, a gente sempre vai trabalhar a partir de um espaço de tirar a pessoa do acontecimento, do fato, né? E se você entra ali nos porquês, por que aconteceu, contextualizar, enfim, trazer mais informações, fazer a mente embasar aquilo que aconteceu, você aprisiona a pessoa cada vez mais, né? E a gente trabalha com ferramentas de empoderamento, onde a pessoa, a gente cria, a gente faz essa facilitação, a gente cria essa facilitação, a gente trabalha com facilitações para que a pessoa ela vai encontrar a resposta dentro dela, né? Então, a gente vai usar ali algumas ferramentas justamente para tirar e não para aprisionar. O porquê, a gente nunca usa o porquê, né? A gente não, é uma pergunta que não aparece porque é o congelamento da pessoa na situação, né? Então, realmente, o que é isso, o que eu faço com isso, como eu posso mudar isso? É a partir desse espaço. O que já foi, tá feito. Então, o que eu fizer aqui não vai mudar o que já foi feito. Então, ok. Então, vamos empoderar essa pessoa a criar ali uma nova direção de vida, mudar os trilhos da vida dela para um trilho que não tenha, que não vá de encontro àquilo que ela viveu no passado. Então, novas escolhas e novas possibilidades. Isso que você está falando do porquê, Ju, desculpa, falei que ia encerrar e entrei aqui de novo. É a justificativa. Sim, é a mente aprisionando novamente. Quando a pergunta está buscando uma justificativa, ela está fazendo um truque para te prender. Exatamente. Pessoal, então foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito legal estar falando disso. É um assunto que eu adoro, adoro. E a Ilka é super parceira, assim, que a gente cria pra caramba. E Ilka, foi uma delícia conversar com você. Super gratidão pelo acesso a isso. E o que mais é possível. Para mim também foi uma delícia com você e com todas as pessoas que estão aqui que participaram. Super, super grata, inclusive pela perseverança de tenta de novo live, tenta de novo e vem para o Zoom. Então, super grata. Espero ter contribuído e a gente vai fazendo novas conversas. E super acolho, se vocês quiserem sugerir temas para outras lives, a gente recebe com alegria e gratidão. Ju, super grata, é uma delícia essa parceria. E adoro também, super cria, né? É o que mais a gente pode criar. E essa coisa da energia é muito deliciosa de falar, né? Como que a gente pode ir trazendo a energia desse jeito que vai tornando mais acessível o que está além da nossa mente e tão disponível para a vida, né? É verdade. Então é isso, pessoal. Uma ótima noite para vocês e até uma próxima. Ilka, super beijo para ti. Beijo, Ju. Beijo para todos vocês. Gratidão.